Meu nome é Mayara Lins e eu sou monitora da disciplina de Desenvolvimento da Voz e Fisiologia da Fonação, ministrada pela professora Larissa. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o nervo vago. Como vocês já sabem, existem vários pares de nervos cranianos que têm origem no tronco encefálico. O 10º par é o nervo vago, e é ele quem possui os ramos que irão inervar a laringe. Na altura da faringe, o nervo vago se ramifica em plexo faríngeo, que inerva a faringe, e ainda em nervo laringeu superior e inferior, que se torna recorrente. Se houver algum problema no nervo vago, alguma lesão, é possível que haja a promoção de algumas alterações. Dentre elas estão a disfonia, a disfagia e a dispneia. Primeiro, vamos falar sobre o nervo laríngeo superior. Ele é um dos ramos do nervo vago e é ele quem se ramifica em interno e externo. O ramo interno traz a sensibilidade da laringe. Já o ramo externo é exclusivamente motor e inerva o CT. Falando agora especificamente desse ramo interno, da sensibilidade, é um fato que a nossa laringe ela é muito sensível. Ela tem receptores mecânicos e receptores químicos. Esses receptores químicos e mecânicos atuam na nossa proteção. Então, a laringe ela faz esse papel protetor de questões inalatórias tóxicas para que não haja contaminação das nossas vias aéreas inferiores. Vamos a um exemplo. A maior parte de nós mora sozinho ou, caso não more, até ajuda os pais com as tarefas de casa, como, por exemplo, lavar o banheiro. Vamos supor que um de vocês teve a brilhante ideia de jogar uma boa quantidade no chão do banheiro de produtos de limpeza, produtos químicos, para limpar o banheiro. Segundos depois, sobe um cheiro terrível e aí você começa a tossir, a passar mal. Aí você se pergunta, e essa tosse acontece por quê? Acontece porque os receptores químicos da sua laringe eles vão acionar, vão gritar para a existência de algum componente químico tóxico e é a partir disso que você terá um reflexo de tosse ativado pelos seus receptores mecânicos. Claro que assim você precisará sair do ambiente imediatamente, abrir as janelas para arejar a casa e etc. Caso contrário, você ficará por um bom tempinho com a sensação de pigarro, inchaço em prega vocal e por aí vai. Então, cuidado, é muito perigoso. Pensando em tudo isso, é aí que vem a grande questão. Se eu tenho uma lesão que afeta o ramo interno do nervo laríngeo superior, o que acontece? A resposta é: eu não tenho sensibilidade nem mecânica e nem química. E é aí que o indivíduo ele pode ter uma disfagia, ele pode ter uma queixa de engasgo contínuo, sem reflexo de tosse, e até pode vir a óbito por uma pneumonia aspirativa. Já se houver uma lesão sobre o ramo externo, aí há uma alteração no controle motor da laringe, como ele inerva apenas o CT. A partir disso, não vai haver a função do cricotireóide que alonga a prega vocal. E o indivíduo ele não vai ser capaz de produzir os sons mais agudos, né? Ele vai ter uma voz mais monótona e uma voz mais grave. Falando agora sobre o laríngeo inferior. O nervo laríngeo inferior desce paralelamente à laringe, entrando no tórax e retornando à laringe. No momento que ele retorna à laringe, ele se torna recorrente. Do lado esquerdo, apresenta um caminho mais longo, como a professora Larissa mostrou em sala de aula, porque ele passa abaixo da alça da artéria aorta, e no lado direito, ele passa abaixo da artéria subclávia. Ele inerva todos os músculos intrínsecos da laringe, com exceção do CT.
Se o nervo laríngeo recorrente inerva a grande maioria dos músculos da laringe, o que vai acontecer com a minha prega vocal se houver lesão? As pregas vocais não abrirão e nem fecharão. Se estiverem paralisadas no fechar, elas não abrirão. E se estiverem paralisadas no abrir, elas não fecharão. Teremos assim uma alteração de voz e ou uma alteração de respiração. É muito mais raro, claro, que as pregas vocais paralisem uma posição fechada. A paralisia, e é importante dizer isso, pode acometer uma ou ambas as pregas vocais. Quando a paralisia ocorre de uma só prega vocal, o indivíduo pode ter queixa de dificuldades para falar, né? Ele pode ter uma voz mais rugosa, pode se queixar de falhas na voz, se queixar ainda de engasgos, principalmente quando ele se alimenta, porque a comida ela pode chegar a cair na laringe, desencadeando dessa maneira um reflexo de tosse. Quando as duas pregas vocais estão paralisadas, o problema é um pouquinho mais grave. Em uma posição aberta, pode acontecer do indivíduo aspirar a comida quando está se alimentando. Isso pode não ser compensado pelo reflexo de deglutição ou da tosse para expulsar esse alimento. A partir disso, existe a possibilidade do desenvolvimento de uma pneumonia de repetição e até insuficiência respiratória. Quando as duas pregas vocais estão paralisadas na posição fechada, pode haver uma grande dificuldade no que diz respeito à respiração. A paralisia do nervo laríngeo recorrente é mais comum do que a paralisia do nervo laríngeo superior. Além disso, é mais comum que a paralisia seja unilateral do que bilateral, isto é, de um lado só. Esses indivíduos com paralisia costumam fazer mais tensão para tentar compensar a não aproximação da prega paralisada. O indivíduo com paralisia de prega vocal costuma apresentar uma voz fraca, cheia de ruído e ainda cheia de ar, o que caracteriza a soprosidade. O fonoaudiólogo pode intervir nesses casos? Depende. Depende do porquê foi essa paralisia, de como foi a paralisia e ainda do tempo que está paralisado. Caso haja secção total do nervo e o indivíduo não procure atendimento terapêutico quanto antes, não há como reverter esse caso. Há, no entanto, estratégias utilizadas pelo fonoaudiólogo para adaptar essa voz, para que a pessoa ela fique menos cansada e faça menos esforço durante a fonação. Se houve apenas manipulação excessiva da região, de modo a pressionar o nervo, temos aí uma paresia. E aí, com estimulação, a função pode voltar. Esse episódio vai ficando por aqui. Aos nossos ouvintes, não deixem de se atentar para os nossos novos conteúdos que estão por vir. Até mais, fonoamigos!